Obra Divina Jovem Liberto de Nictúria, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde tranquila de sábado quando o irmão Paulo, um jovem de 24 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, sentou-se ao lado do irmão José, um servo mais experiente na fé, para compartilhar um fardo que há muito tempo o afligia. O sol entrava pelas janelas da sala de reuniões, iluminando os rostos cansados daqueles que já haviam se reunido para orar. O irmão Paulo, sempre sorridente e disposto a servir, dessa vez trazia nos olhos um brilho de preocupação que não passava despercebido. Ele hesitou por um momento, como se buscasse as palavras certas, até que, com um suspiro profundo, começou a relatar sua luta. Desde os 16 anos, o irmão Paulo sofria com um problema que, embora não fosse visível aos olhos dos outros, o atormentava todas as noites: a nictúria. Essa condição o obrigava a acordar várias vezes durante a madrugada para urinar, interrompendo seu sono e deixando-o exausto no dia seguinte. Não eram 2 ou 3 vezes por noite, mas sim 5, 6 e em algumas noites até 8 vezes. Cada vez que ele se levantava, o corpo pesado, a mente confusa, o coração acelerado, como se estivesse em uma batalha constante contra o próprio organismo. Ele descreveu como, após algumas horas de sono, o corpo o acordava com uma urgência tão forte que, se não atendesse imediatamente, sentiria dores intensas na bexiga. Era como se uma força invisível o puxasse para fora da cama, não importando quão cansado estivesse. As noites se tornaram um martírio. O irmão Paulo tentou de tudo: reduziu a ingestão de líquidos à tarde, evitou café e chás, procurou médicos, fez exames, tomou remédios, mas nada adiantava. Os médicos diziam que não havia nada de errado com seus rins ou bexiga, que era apenas uma disfunção sem causa aparente. Alguns sugeriram que poderia ser estresse ou ansiedade, mas o irmão Paulo sabia que sua confiança estava no Senhor, e mesmo assim, a aflição persistia. Ele orava todas as noites pedindo alívio, mas as madrugadas continuavam interrompidas e os dias cada vez mais difíceis de enfrentar. O cansaço se acumulava e, com ele, uma sensação de desânimo que ele nunca havia experimentado antes. O trabalho na oficina mecânica, onde ele atuava como aprendiz, se tornou um desafio. As mãos, antes ágeis, agora tremiam de cansaço. Os olhos, antes atentos, agora pesavam como chumbo. Ele se esforçava para não demonstrar fraqueza, mas os irmãos mais próximos notavam sua luta. Certas manhãs, ao chegar para a reunião dominical, ele mal conseguia manter os olhos abertos durante os hinos e as orações. O irmão José, que sempre o observava com carinho, certa vez lhe perguntou: "Meu irmão, o que te aflige? Vejo que algo te consome." Foi então que Paulo, com lágrimas nos olhos, confessou seu sofrimento. Naquela tarde de sábado, após ouvir com atenção, o irmão José colocou a mão sobre o ombro de Paulo e disse: "Meu irmão, não devemos desanimar. O Senhor conhece nossas aflições e tem poder para nos livrar. Vamos orar juntos com fé e pedir que Ele toque em seu corpo. Não é da vontade de Deus que seus filhos sofram assim." Paulo assentiu, enxugando as lágrimas, e juntos, ajoelhados naquele chão simples da sala de reuniões, começaram a clamar ao Senhor. A oração foi intensa. O irmão José, com voz firme e cheia de fé, suplicou: "Pai Celestial, olha para teu servo Paulo. Ele tem buscado a tua face, tem servido com dedicação, mas uma aflição o tem abatido. Senhor, tu que conheces todas as coisas, sabe o que ele tem passado. Não é da tua vontade que ele sofra assim. Em nome de Jesus, nós te pedimos, libera-o dessa enfermidade. Toca em seu corpo, restaura suas noites, dá-lhe descanso. Que a tua glória seja manifestada para que todos vejam que tu és o Deus que opera maravilhas. Amém." Paulo, com a voz embargada, apenas conseguia repetir: "Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu confio em ti." Nos dias que se seguiram, Paulo continuou a orar sozinho em seu quarto, todas as noites, antes de deitar. Ele lia as Escrituras, buscava consolo nas promessas de Deus, mas a aflição persistia. Até que numa quarta-feira à noite, após mais uma madrugada de interrupções, ele se levantou exausto e, em lágrimas, caiu de joelhos ao lado da cama. "Senhor", ele clamou, "até quando? Eu não aguento mais. Se é da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Não quero murmurar, mas estou fraco." Foi uma oração de rendição, de entrega total. Ele não tinha mais forças para lutar sozinho. Naquela mesma noite, enquanto ainda estava ajoelhado, uma paz inexplicável encheu seu coração. Não foi uma voz audível, mas uma certeza profunda de que Deus o havia ouvido. Ele se deitou e, pela primeira vez em anos, dormiu sem ser acordado pela urgência de levantar. 1, 2, 3 horas se passaram, e nada. Ele acordou pela manhã surpreso, olhando para o relógio. Eram 6 da manhã.
e ele havia dormido ininterruptamente por 8 horas. Ao início, pensou que fosse um sonho, mas ao se levantar, percebeu que não sentia aquele incômodo constante na bexiga. Era como se uma carga tivesse sido tirada de suas costas. Nos dias seguintes, a mudança foi evidente. As noites se tornaram tranquilas. 1, 2, 3 noites seguidas sem interrupções. Paulo acordava descansado, com energia e disposição. Os irmãos notaram a diferença. Seu rosto já não estava pálido, seus olhos já não estavam fundos. Ele sorria mais, cantava com mais vigor nos cultos. O irmão José, ao vê-lo tão transformado, perguntou: "Meu irmão, o que aconteceu? Você está diferente." Paulo, com os olhos brilhando, respondeu: "O Senhor me ouviu. Ele me libertou." E então contou tudo o que havia acontecido naquela quarta-feira à noite. A notícia se espalhou entre os irmãos da congregação. Muitos se alegraram, outros se maravilharam, e alguns que também passavam por aflições encontraram esperança. Em uma das reuniões de oração, Paulo foi convidado a dar seu testemunho. Com humildade, ele se levantou e começou a relatar sua jornada. Falou das noites de sofrimento, das orações, daquela última súplica desesperada, e da paz que o invadiu. "Irmãos," ele disse, "eu não tenho palavras para descrever o que Deus fez. Não foi medicina, não foi remédio, não foi nada que eu pudesse fazer. Foi somente a mão do Senhor. Ele me tocou, e hoje eu durmo em paz. Glória a Deus." Ao final do testemunho, muitos irmãos se aproximaram para abençoá-lo. Alguns o abraçaram, outros oraram por ele, agradecendo a Deus pela misericórdia. O irmão José, com lágrimas nos olhos, disse: "Isso é uma obra divina. Não há outra explicação. O Senhor mostrou seu poder, e nós todos somos testemunhas." Paulo apenas assentiu, grato, sabendo que aquela vitória não era sua, mas do Senhor. As semanas se passaram, e a libertação se confirmou. Paulo continuava a dormir sem interrupções, seu corpo se fortaleceu, e sua fé se aprofundou. Ele passou a participar mais ativamente das reuniões, ajudando onde poderia, sempre com um coração grato. Certas vezes, quando via algum irmão passando por provações, ele se aproximava e dizia: "Não desanime. Deus ouve nossas orações. Ele tem o tempo certo para nos responder. Eu sei por experiência." Um dia, enquanto ajudava a organizar os bancos da sala de reuniões, o irmão Paulo parou por um momento, olhou para o céu através da janela e sussurrou: "Obrigado, Senhor. Obrigado por não me abandonar." Era uma oração simples, mas cheia de gratidão. Ele sabia que poderia ter continuado sofrendo, que poderia ter desanimado, mas Deus, em sua infinita bondade, o havia livrado. Hoje, sempre que alguém pergunta como ele foi curado, Paulo responde com um sorriso: "Foi Deus. Somente Ele. Eu orei, os irmãos oraram, e Ele, em sua misericórdia, me atendeu." Não há orgulho em suas palavras, apenas reconhecimento de que, sem a intervenção divina, nada teria mudado. Esse testemunho serve como um lembrete para todos nós: Deus não mudou. Ele ainda opera, ainda ouve, ainda responde. Às vezes a resposta demora, às vezes vem de forma inesperada, mas Ele nunca nos esquece. O irmão Paulo aprendeu que mesmo nas noites mais escuras, Deus está presente. E quando Ele age, não há dúvida de que foi uma obra sua. Que este relato fortaleça a fé de cada um que o ler. Que possamos confiar, como o irmão Paulo confiou, que o Senhor conhece nossas dores e no tempo certo nos dará a vitória. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.